Seguinte, a gente vai começar uma série hoje muito interessante. Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos para a gente começar essa série? Pecados necessários. A Fabi falou, pecados necessários, interrogação, porque na divulgação a gente queria mostrar que assim, são pecados necessários, não que a gente está reforçando a ideia de pecados necessários, não é isso. Mas a gente vai falar sobre essa questão que nós achamos que algumas vezes na nossa cultura, que há coisas que a gente tem que viver e que são necessários, há pecados que são necessários. Porque se você olhar, você há de convir comigo que há um acordo geral entre as pessoas na sociedade, na cultura. Se você ouvir umas buzinas de fundo aí, é uma carreata política, provavelmente estão fazendo aqui na rua. Não se importe com isso, que agora é a hora dessas coisas, infelizmente, né? Então, há um acordo geral entre as pessoas, entre a sociedade, em que alguns pecados são realmente ruins, são terríveis, são inaceitáveis. Como estupro, assassinato, roubo, latrocínio, que é roubo seguido de morte, etc. e tal. São coisas que são extremamente inaceitáveis. A gente não aceita, as pessoas não aceitam isso de forma nenhuma. Só que na nossa cultura também criou-se uma nova categoria de pessoas, uma nova categoria de pecados, que as pessoas lidam como esses pecados fossem aceitáveis, fossem entendíveis, fossem até respeitáveis. E algumas pessoas chegam a dizer que esses pecados são necessários. Não tem como viver no mundo de hoje sem fazer esse tipo de coisa. Não tem como viver nesse mundo de hoje sem ter esse tipo de postura. Não tem como eu trabalhar na empresa que eu trabalho sem esse tipo de comportamento. Então, aquilo acaba se incorporando dentro da gente e torna-se aceitável, mesmo que sejam aceitáveis pela cultura. Essa série vem mostrar que isso não significa que está certo diante de Deus. A ser aceito pela nossa sociedade não significa que isso é aceito diante de Deus. Então, nas próximas 4 semanas, nós vamos conversar e nós vamos olhar para alguns pecados ordinários que alguns de nós até carrega em suas vidas, e nós vamos olhar para as perspectivas de Deus. Vamos olhar para o que Deus pensa sobre essas questões. Você está pronto? Vai mexer com algumas coisas nossas isso aí, hein? Prontos ou não, lá vou eu. Não é assim que a gente fazia no Pix-Conde? Contava com a mão assim, falou, prontos ou não, lá vou eu. Então, prontos ou não, lá vou eu. Antes disso, você já compartilhou o link da mensagem de hoje? Já compartilhou aí no seu WhatsApp, na sua rede social, no seu Face? Já compartilhou? Se não, compartilha aí, pega o link, compartilha, espalha pra galera, porque talvez tenha pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem e você vai ser o canal, você vai ser aquele que vai proporcionar. Não tenha vergonha, você está propagando algo bom. Não tenha vergonha disso. É algo saudável, beleza? Então nessa semana eu quero orar com você uma oração poderosa que Davi fez em forma de canção. E se você puder, eu gostaria que você lesse isso em voz alta aí onde você está. Beleza? Se você puder, eu queria que você lesse isso em voz alta, esse versículo comigo aí aonde você estiver. Vamos colocar na tela o versículo, porque aí a gente vai ler junto esse versículo. Salmo 139, 23 a 24. Então, se você puder, lê em voz alta assim comigo. Vamos lá. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Vamos falar mais uma vez? Se você não incomodou quem está perto de você, agora é a sua chance de incomodar. Vamos lá. Examine-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Ó, Deus ouviu tua oração aí agora, hein? Então é sobre isso que a gente vai falar. Deixa eu te contar uma historinha, um truque que um pregador fez uma vez. E esses truques dão muito certo quando a gente faz ao vivo, né?
Então, o pregador, muito bom, pastor, muito bom, muito bem intencionado, como eu, manda plano de leitura semanal para o pessoal e fez um desafio com os jovens da igreja que ele estava e fez um plano de leitura, e no final do plano de leitura tinha um encontro. Aí eles foram lá no sábado, no encontro dos jovens, da galera, e aí o pastor, o pregador, perguntou quem tinha lido. E aí tinha lá o Joãozinho. Joãozinho não leu, ele esqueceu de ler. Mas quando ele viu todo mundo levantando a mão, Joãozinho falou o quê? Ah, vou levantar também, vou ser o único que não levantou. Joãozinho levantou a mão e falou, não, eu li. Li também. Beleza. Joãozinho é fogo, né? Vocês sabem, né? E aí, o pastor chegou e falou assim, tá bom, qual de vocês, quem aí leu o plano de leitura até o final? Todo mundo levantou a mão, Joãozinho levantou a mão até o final. Aí o pregador perguntou, quem leu Marcos 17? Quando ele falou Marcos 17, Joãozinho já estava no embalo, Joãozinho levantou a mão. Não, eu li. E quando ele viu, tinha 4 pessoas só que levantaram a mão. O Joãozinho olhou para o lado, olhou para o outro, falou, ih, deu ruim, hein? O pastor pediu, então vocês, por favor, vocês 4 que levantaram a mão, que leram Marcos 17, por favor, levantem-se, peguem a Bíblia e abram e leiam para nós Marcos 17. Joãozinho já catou, botou a mão na Bíblia, abriu a Bíblia e passou Marcos 15, Marcos 16, Lucas 1. Bem, Marcos 15, Marcos 16, Lucas 1. Joãozinho foi ficando gelado de baixo para cima, foi ficando vermelho, e o pessoal olhava para o lado, todo mundo folheando, uma página foi arrancada da Bíblia, e aí o pastor disse, assim, não existe Marcos 17. E a mensagem que eu quero pregar hoje para vocês é sobre a mentira. Você sabe imagina como é que Joãozinho ficou? Eu também quero falar hoje sobre a mentira. É sobre isso que nós vamos falar. Quantos de vocês já contaram uma mentira? Quantos de vocês aí já contaram mentira? A grande questão é que uma das primeiras coisas que a gente aprende é mentir. Já reparou? Uma das primeiras coisas que a gente aprende desde pequeno é mentir. Quem comeu chocolate? Aí você tá lá com criança, com as mãos todo cheio, toda suja de chocolate. Não sei. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa da minha mãe tinha mania de esconder umas caixas de bombom. Minha mãe gosta muito de doce, até hoje. Então você chega na casa dela, tem pilhas e pilhas de chocolate na casa dela. E aí tinha uma caixa de bombom da Garoto. E eu lembro que eu estava com um amigo em casa, a gente entrou num armário que tinha lá, a gente achou uma caixa de bombom. A gente entrou no armário, o armário era grande, a gente entrou, sentou dentro do armário e a gente achou uma caixa de bombom. E a gente comeu a caixa de bombom. Só que a gente, muito esperto, o que a gente fez? Acho que ela não vai perceber que a gente comeu. A gente amassou de volta a embalagem do bombom. Antes não era assim de abrir, era tudo de rosquear assim na mão, né? Era todo enroladinho, os bombons da antiga. A gente rosqueou de volta, botou uma pedrinha dentro e colocou a caixa lá. Aí minha mãe veio e perguntou, quem foi que comeu meu bombom? Não sei, mãe. Não faço ideia. Até babando de chocolate aqui. Eu não sei, mãe. Não faço ideia. É assim que acontece. A gente aprende a mentir desde a primeira idade. E a gente vai. E às vezes a gente, por ter mentido antes, quando está mudando, a gente carrega a fama. Tem um monte de coisas assim, né? Mas a mentira, ela não é uma coisa aceitável para Deus. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Apesar de você ter aprendido sobre isso desde o começo, ter aprendido a mentir, você aprendeu a mentir, e às vezes você mente muito bem, mente até para você mesmo, Deus odeia mentira. Deus odeia mentira. Provérbios capítulo 12, versículo 22 fala: o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Em outras traduções, você vai encontrar que Deus detesta os mentirosos, mas ama lábios que dizem a verdade. Ou Deus odeia lábios mentirosos. O sentido original dessa palavra detesta é algo nojento. É uma aversão que ele sente. Faz Deus sentir náuseas.
Faz Deus se enjoar e querer vomitar. É isso que a mentira causa para Deus. Então, quando você usa da mentira, você está fazendo algo que Deus odeia. E provavelmente Ele odeia e sinta-se assim, sinta-se horror, aversão, ojeriza pela mentira, talvez por conta do inventor da mentira. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 44, ele diz assim: ele, Satanás, foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Por essência, Satanás é mentiroso e ele é o pai, é o inventor da mentira. Então, quando eu e você fazemos uso da mentira, nós estamos recorrendo à arma criada pelo diabo. Uau! É muito tenso esse negócio. Algumas pessoas falam: Rodrigo, mas não dá, a mentira faz parte da vida. Faz parte da vida mentir. Outros dizem que mentira é necessário. Não tem como viver nessa vida hoje sem mentir. Deus diz: isso me faz vomitar. Isso me dá ânsia. Eu tenho ojeriza a isso. Me enjoa. Percebe? E é nessa hora que a gente vê o que Deus gosta e o que nós fazemos, nós vamos perceber como que nós estruturamos nossa vida afastado dos princípios e das ordenanças de Deus e como que a cultura tenta moldar o nosso comportamento, dizendo que algo que para Deus causa ânsia de vômito é aceitável, é legal, é bacana. Como você mente? Como você mente? Como a gente mente? A gente mente para os outros. Né? É fato. Jeremias capítulo 9, versículo 5, tem um momento que ele narra o momento da história de Israel que diz que amigo engana amigo e ninguém fala a verdade. Era uma coisa de louco na cultura de Israel naquela época. Nós mentimos muito para os outros. E deixa eu contar uma coisa para você, mulheres que estão me ouvindo, adolescentes e mulheres maduras, jovens também. Segundo pesquisas sérias, mulheres mentem 3 vezes por dia, pelo menos. O Dorival está dizendo aqui: meu avô dizia, o diabo é o pai da mentira, é o mentiroso neto dele. Olha aí, hein? Olha isso. Receba. Mulheres mentem 3 vezes por dia em média. Isso dá, por ano, 1.095 mentiras. Mulherada, pelo amor de Deus. Alguns vão dizer que para as mulheres falarem mais, é isso que dá. Quem fala muito, conta muita mentira. Só que, meninos, deixa eu falar uma coisa. Complicou, hein? A mesma pesquisa diz que os homens mentem 6 vezes em média por dia. Tem noção? É o dobro. O dobro. A Denise falou: será? Acho que não. Mas eu não sei sobre o quê. Coloca aí, Denise, que você acha que não. Foi antes de eu falar que os homens mentem o dobro? Acho que foi, né? Os homens. Ah lá, ela falou que concorda que homens mentem mais. 6 vezes. A gente mente homens e mulheres, a gente mente no trânsito. Já viu aquela situação? Você está no shopping querendo uma vaga, você sabe que a pessoa estava ali esperando aquela vaga, aí você deu uma brecha, você chega e para com o carro. Aí a pessoa, não vi. Ó, meu irmão, fala sério. Fala sério. A gente mente sobre o custo das coisas, né? Pessoa, seu parceiro, pergunta: quanto foi? Ah, não, foi baratinho. Foi baratinho. A gente mente sobre... Não, parceladinho a gente nem sente. A gente mente. Quando a gente não quer ir em algum lugar, a gente mente e fala: ah, não, é que eu tô com um compromisso muito sério. Qual é o seu compromisso? Não tem compromisso nenhum. Você não quer ir, não tem coragem de falar a verdade. A gente mente o tempo todo.
Meu pai do céu, não podemos ser assim. Olha lá, a Denise falou que mulher mente. A Regiane já tá assim profetizando. Fala Deus! A Denise falou, mas que homem é mentira. O homem mente muito mais. O homem mente muito mais. É a segunda pesquisa, sim. O Júnior tá em casa com 3 mulheres e ele. Aí ele falou, a mulherada cresceu aqui, socorro. Aí, Júnior, a mulherada só catando, né? O veneno. Mas é complicado. A Rosana falou aqui no YouTube. Depois dizem que mulher que é linguaruda. Ah, tá muito boa essa palavra hoje. A Regiane colocou aqui, aguarde. A gente vai chegar lá, palco da Chico da Francisco. Vocês vão ver só. A Denise tá zoando com o Júnior. Ferrou, Júnior. Vamos lá. E às vezes a gente não sabe por que mente. Já reparou? Fala aí, sério. A gente não sabe por que mente. Semana passada eu tava na fisioterapia, no Pilates. E o fisioterapeuta, o professor, ele chegou, a gente brinca muito sobre futebol, e eu tinha convicção que o jogo do Flamengo era na terça-feira dessa semana, mas era na quarta. E aí, meu Pilates era na terça, aí ele perguntou, o Flamengo joga amanhã. Eu falei, não, joga hoje. Não, joga amanhã. Joga hoje. Aí ele entrou no Google e falou que joga amanhã. Aí eu falei assim, sabia, tava brincando. Cara, por quê? Depois eu fiquei pensando, por que eu menti? Eu errei a data do jogo. Mas era o meu time, ele pega informações do meu time e eu não queria ficar por baixo, eu não queria passar vergonha porque ele acertou a data do jogo do meu... Ah, velho, fala sério. Não havia motivo nenhum para eu mentir. Não tinha nada que me ofendesse, mas a minha primeira reação, e talvez a sua também, não é para dizer a verdade. A nossa primeira reação é autoproteção. Não é para dizer a verdade, eu estava errado. Errei. Não, a nossa primeira reação é de autoproteção. Aí então a gente acaba mentindo. Mas nós não só mentimos para os outros, nós mentimos às vezes para Deus. Deixa eu te contar uma história muito complicada na Bíblia, muito interessante. Depois que Jesus ressuscitou, a igreja começou a viver em comunidade em Israel. E aí muita gente começou a acreditar na palavra de Deus. E assim, Jesus morre, 3 dias ele ressuscita, anda 40 dias com o povo, faz um monte de milagre. Ele sobe aos céus. Aí depois de alguns dias, depois de 10 dias, o Espírito Santo desce e o pessoal começou a imaginar, daqui a 6 meses ele volta, acaba o mundo e nós vamos viver com ele para sempre. Então a comunidade, vivendo aquele êxtase pela presença de Jesus, pelos milagres dos apóstolos, começaram a viver juntos. Isso lá no ano 1. Eles começaram a viver juntos. E todo mundo vendia o que tinha, colocava aos pés dos apóstolos, porque eles confiavam, então ofertavam para a comunidade, e eles, os apóstolos, distribuíam todos os mantimentos para todo mundo, para que ninguém tivesse fome. Embora isso não deu certo por muito tempo, mas ali naquele momento era muito intenso e muito legal. E aí tinha um casal que queria se juntar a essa comunidade, viver com eles, a essa comunidade de vida, essa família estendida. Eles chamavam Ananias e Safira. E eles tinham uma propriedade, cara. E eles chegaram e fizeram assim, cara, vamos para lá? Lá tá muito legal. Nós cremos em Jesus. Vai ser muito bom. Vamos para lá. Vai ser top. Eles entenderam que era o chamado de Deus para a vida deles. Vamos vender nossa propriedade então. E eu não sei qual que deu a ideia. E falou assim, a gente vende nossa propriedade. Só que a gente entrega metade para eles e fala que é o dinheiro da propriedade e metade a gente segura para nós. Beleza? Beleza. E eles foram lá, entregaram metade do dinheiro e ficaram com outra metade do dinheiro. Cara, Deus odeia tanta mentira, mas odeia tanta mentira, principalmente quando é mentira dentro do povo de Deus, que Deus falou isso para Pedro, que tinha acontecido. E Deus chamou Ananias. E aí Deus fala para Ananias, Atos capítulo 5, versículo 4, fala assim, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a nós, aos homens, mas sim a Deus. Sabe o que aconteceu? Ananias cai durinho, morto para trás. Depois ele chama a mulher dele, Safira. E pergunta, Safira, por que vocês fizeram isso? Me explica. Safira, me explica. Vocês tinham propriedade, era de vocês. Deixa eu entender. Me explica qual foi o motivo. Vocês tinham dinheiro, certo? Certo. Era todo de vocês, certo?
Certo. Alguém obrigou vocês a entregar aqui na comunidade? Não. Por que vocês decidiram dar metade, ficar com metade e mentir pra gente? Puf, caiu morto também. Morreu. E aí gerou um assombro em toda a comunidade. Sabe por que isso era tão grave na comunidade? A cobrança de Pedro não era pelo dinheiro, porque Pedro fala, vocês poderiam ter ficado com tudo, meu. Você poderia ter ficado com tudo. Mas o problema é que você estava enganando seus irmãos de comunidade. E aí, se a gente faz uma atualização para os dias de hoje, quando a Fabi fala mais cedo, falou na abertura que a gente tem que manter nossa fidelidade a Deus. Então, quando você, que é parte de uma comunidade, deixa de contribuir, deixa de ofertar, você está enganando os irmãos de comunidade. Mas fecha esse parênteses, vamos voltar para o livro de Atos. E não só eles estavam enganando os irmãos de comunidade, não estavam sendo fiéis, como eles não estavam apenas dizendo uma mentira, eles estavam vivendo uma mentira. E o problema da mentira é que quando a gente começa a mentir, a gente acaba a viver nessa mentira, achando que Deus não vê quem realmente nós somos. E aí a gente acaba mentindo. O Júnior falou aqui, o pior é que pelas estatísticas existe a possibilidade de mentir mais que as minhas 3 juntas de casa. Não, Júnior, 3 vezes 3 dá 9, você é 6, então você tá no lucro ainda. Você ainda tá no lucro. A gente leva essas mentiras para nossas orações, revestidas de santidade, de piedade. Então nós mentimos para os outros, nós mentimos para Deus. E outra forma de mentira bem danosa é quando a gente mente para nós mesmos. Nós mentimos para nós mesmos. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 27 a 29. Ele fala assim, ajude-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza. Fortalece-me com a tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira. Dá-me o privilégio de conhecer a tua lei. Essa parte, afasta de mim o caminho da mentira, numa tradição diferente, fiel também à original, quando ele fala afasta o caminho da mentira, ele está pedindo guarda-me de mentir para mim mesmo. Guarda-me de mentir para mim mesmo. Às vezes, todo mundo vê que você tem um problema. Todo mundo vê que você tem um defeito. Todo mundo vê que você tem um problema no seu comportamento. Mas aí a gente diz, não tem, tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Pessoas ao longo dos anos vêm apontando um comportamento danoso, vêm apontando uma prática, você vem perdendo amigos, vem perdendo pessoas, às vezes perdeu emprego porque você é desse jeito, mas você é o único que diz, não tenho esse problema. Porque quando a gente diz não tenho isso, a gente se sente mais seguro. Outras pessoas carregam para si algumas mentiras. Não tem problema esse tipo de mentira. Eu não machuquei ninguém. Já viu aquela conversa? Eu paro de mentir a qualquer hora, eu paro com isso a qualquer hora. Ou eu não sou o problema está nos outros. Casamento dá muito nisso, né? O problema é ela, o problema é ele. Temos que parar um pouquinho para ser honestos. Deixa eu compartilhar. Acho que na semana passada, ou na retrasada, eu compartilhei com você uma das minhas maiores tristezas, que é também a tristeza que eu coloquei como Dallas Willard, que a gente tem que implorar para o povo de Deus fazer as coisas. Implorar para vocês participarem dos grupos pequenos, online, implorar para vocês terem práticas espirituais, ter seu tempo de oração, implorar. Isso é uma tristeza muito grande para um coração de um pastor. Agora deixa eu compartilhar com você um dos meus maiores medos. Eu compartilhei uma das maiores tristezas. Agora eu quero compartilhar com você um dos meus maiores medos. Eu tenho muito medo de estar cuidando de pessoas como vocês que acham estar seguindo a Deus, mas na verdade
nem o conhecem direito. Eu tenho medo de que você possa estar se iludindo, de que você realmente está vivendo com Deus, mas no fundo não há uma evidência de progresso da obra de Deus na sua vida. Eu tenho medo que você ache que você está num caminho confortável, que você siga a Deus, e ao chegar no final da corrida você perceber que você caminhou a corrida errada. 1 João capítulo 2, versículo 4 fala: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E a verdade não está nele. Guarda esse versículo. Guarda esse versículo. Aquele que diz, eu o conheço, a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Percebe? A gente falou sobre como a gente mente, falamos que Deus odeia mentira, só que falar como a gente mente é até fácil, é mole. Difícil por que você mente? Por que eu minto? Por que fazemos isso 5, 6, 7 vezes ao dia? Por que acreditamos que a mentira é melhor do que a verdade? Muitas vezes nós temos medo de falar a verdade porque a mentira torna a nossa vida mais fácil. A mentira protege o nosso sentimento das pessoas. Nos protege. A mentira muitas vezes evita conflitos. E às vezes a gente mentir é mais fácil seguir em frente. É mais fácil dar continuidade. Só que para algumas pessoas isso começa como uma bola de neve. Começa com uma mentira, começa com outra, a vida vai girando em torno dessas mentiras. E quanto mais a gente mente, mais a gente está envolvido, e mais a gente mente para a gente mesmo, e quanto mais a gente mente, mais afastado da verdade a gente vai ficando, e a gente passa não a só dizer mentira, como também a viver a mentira. A gente passa a viver uma mentira e acreditar nela de forma tão profunda e tão intensa, que é quando a gente percebe, a gente não consegue sair. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Há alguns anos atrás, o pastor Craig Groeschel, da igreja Life Church nos Estados Unidos, ele fez uma série chamada Meu Segredo, My Secret, e lançou um site. Esse site não adianta você procurar, que já saiu do ar, mas ele lançou um site onde as pessoas, porque ele queria enfatizar a grandeza da confissão, numa disciplina espiritual da confissão, que as pessoas às vezes só se livram desse peso quando confessam. Então ele lançou um site chamado My Secrets. No Brasil, você tem um site semelhante chamado Eu Confesso, só que não tem ligação nenhuma com esse site do pastor e tem outros fundamentos, duvido. Talvez no começo esse site, Eu Confesso, tenha começado com boa intenção, mas hoje não tanto, mas existe no Brasil também esse site. Mas o MySecret.tv, ele se tornou viral. Saiu no New York Times uma matéria sobre o pastor e sobre o site que ele criou. E muita gente começou a escrever. E ele então, depois tirou o site do ar, ele guarda o acervo dessas confissões anônimas e ele separou 3 confissões que ele achou que foram muito impactantes e que demonstram como as pessoas ficam enredadas pela mentira e depois não sabem como sair. Eu vou te contar, eu vou ler para você 3 dessas confissões. A primeira é: toda a minha vida lutei para dizer a verdade. Meu problema é que odeio desapontar as pessoas. Então, se eu falei com elas, eu minto sobre isso. Eu também minto porque estou tentando impressionar as pessoas e convencer as pessoas a fazer algo que eu quero que elas façam. Até menti para mulheres no passado para fazê-las dormir comigo. A segunda confissão que eu quero ler para você é a seguinte: eu finjo que tudo na minha vida é perfeito, mas a verdade é que eu me odeio. E na maioria dos dias gostaria de morrer. Minha família,
e meus amigos não fazem ideia. Ninguém sabe que penso em me matar todos os dias. E a terceira confissão, que para mim é mais intensa, diz assim: meu marido acha que eu era virgem quando nos casamos. Não só não era virgem, como fiz um aborto aos 19 anos. Agora, não podemos engravidar. Eu temo que Deus esteja me punindo pelas minhas mentiras. Por favor, ore por mim. Eu não sei o que fazer. Mentiras em cima de mentiras. Você pode perceber como a mentira prende e captura essas pessoas? Você pode conseguir sentir a dor delas nesses relatos? Talvez você também tenha a sua própria história. E talvez durante essa reflexão você esteja se vendo grudado em várias teias por causa da mentira. Deixa eu fazer um exercício com você aqui de reflexão agora. O que eu quero te pedir é desafiador. É desafiador mesmo. Você não precisa escrever agora, mas eu quero que você pense numa pergunta. Por que você normalmente mente? Essa é a pergunta que eu quero que você pare um pouquinho aí agora e pensa. Por que você normalmente mente? Por que você mente? Quais são os motivos que te fazem mentir? Não escreva aí no chat, pelo amor, ok? Não precisa. Por que você mente? Olhe para dentro do seu coração. Você que é adolescente, que é pré-adolescente, você que é jovem, você que é adulto e você que já é da idade madura. Todos nós carregamos esse vírusinho da mentira. A pergunta é, por que você mente? Talvez porque você acha. Talvez se você olhar no fundo, talvez você ache que a mentira é mais efetiva do que a verdade. Será que é por isso que você mente? Você mente para proteger os outros, e aí eu sou fraco. É aí que você mente. Você mente para fazer você parecer melhor, porque você não gosta de ser humilhado, não gosta de ficar abaixo das pessoas. Você mente porque você não gosta da verdade. Você mente para impressionar as pessoas. Ou talvez você minta porque você não gosta da vida, da sua vida do jeito que ela está. E tem medo do que as pessoas pensariam se descobrisse quem você é de verdade. Depois de várias perguntas, quando você aprofundar, você vai lá na raiz, talvez você encontre a raiz do problema na seguinte afirmação. É porque no fundo você acredita que as suas mentiras são melhores que a verdade. Você acredita que as suas mentiras autoconcebidas são melhores do que honrar a Deus com a verdade. Dá mais lucro, tem mais ganho, evita mais estresse. A mentira do que honrar a Deus com a verdade. Preferimos a mentira do que a verdade. Só que acreditar que a mentira traz mais vantagens do que a verdade, isso é a maior mentira já inventada. A gente acha que mentir vai trazer segurança para a sua vida, mas quanto mais eu minto, mais inseguro eu sou. Não dá. A fundação da integridade da vida de alguém está na verdade. A gente não consegue construir uma vida íntegra pautada em mentira. Não dá para construir uma vida verdadeira pautada em mentira. Às vezes a gente pensa, a minha mentira vai me dar mais. Na verdade, a mentira vai fazer você ter menos daquilo que realmente importa. Não vai te dar mais. Às vezes a gente pensa, a minha mentira vai me ajudar as pessoas a gostar de mim. Querido, não tem como ter um relacionamento baseado em mentiras. Um relacionamento sólido não tem como ser mantido baseado em mentiras.
Acreditar em algo não verdadeiro é ter o que eu mais desejo sendo roubado de mim. Porque nós temos um inimigo que é chamado de pai da mentira. Então, quanto mais mentira nós dizemos, quanto mais mentira nós acreditamos, quanto mais na mentira nós vivemos, menos verdade sobra dentro de nós. Deixa eu repetir para você: acreditar em algo não verdadeiro é ter o que eu mais desejo sendo roubado de mim. Quanto mais na mentira você se embrenha, quanto mais na mentira você mergulha, quanto mais você usufrui da mentira, menos verdade sobra dentro de você. Então por que você mente? Quanto mais longe o meu verdadeiro eu está de Deus, mais eu sinto que preciso mentir. Quanto mais afastado o meu eu verdadeiro está de Deus, mais a mentira se torna cativante. E eu estou falando de mentiras de todas as esferas. Estou falando de mentiras de todos os tamanhos e de todas as consequências. E aí você adapta a sua vida. Eu não posso deixar você saber, então eu minto para você. Eu minto para Deus, eu minto para mim, para que tudo seja mais confortável e justifica as minhas falhas. Eu minto para todos porque isso se torna mais tranquilo para mim e eu não me torno tanto evidente esse erro que eu acho que eu sou. E eu não me envergonho. Só que quanto mais eu começo a acreditar na verdade de Deus sobre mim, eu vou deixando de acreditar nas mentiras que me afastam de Deus. Porque pensa, para o cristianismo, a verdade não é um conceito, não é um conjunto de regras. A verdade é uma pessoa. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus diz: eu sou a verdade. A verdade no cristianismo é uma pessoa. Então, quando você lê verdade nas Escrituras, você lê Jesus. Lembra daquele texto que eu falei lá atrás para você guardar? O texto de 1 João. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Vamos trocar verdade e mentira por Jesus e Satanás. Aquele que diz: eu conheço a Deus, mas não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso, é da parte do maligno, é da parte do capeta. E a verdade, ou seja, Jesus, não está nele. Então, quanto mais eu me afasto da verdade, mais eu me afasto de Jesus. Então, só que o inverso é verdadeiro. Imagine a uma distância a verdade de Jesus. E quanto mais eu minto, mais eu me afasto. Eu vou até sair da tela aqui. Mais eu me afasto, mais eu me afasto, mais eu me afasto de Jesus. A verdade, Jesus vai ficando longe de mim. Só que o que ocorre, o que acontece é que quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu me aproximo dele, a verdade de Deus sobre mim vai ganhando força. Quando aquilo que me afasta dele, eu vou me afastando dele, as mentiras sobre mim vão ganhando força. E eu vou começando a achar que eu preciso de outras coisas para ser quem eu sou, para ter minha identidade e a minha alegria. Mas quando eu acredito no que Jesus diz sobre mim, que é a verdade, ele é a verdade, aquilo que me afasta de Jesus, aquilo que me afasta dele vai perdendo força. Então eu vou dando passos em direção a ele. Então o primeiro passo que eu dou em direção a ele, ele diz: eu sou perdoado. Quando eu acredito nisso, é um passo em direção à verdade, não há acusação contra mim, eu fui perdoado. Quando eu acredito que eu fui justificado, que a justiça de Jesus repousa sobre mim, mais próximo da verdade de Deus sobre mim, eu vou ficando, não por conta dos meus méritos, mas por conta da vitória de Jesus na cruz. Eu hoje sou uma pessoa justificada, a justiça de Deus, a justiça de Jesus está sobre mim, nada pesa contra mim. Então, quando eu acredito nisso, eu fico mais um passo perto da verdade.
Quando eu acredito que a liberdade dele me faz livre, eu dou mais um passo em direção à verdade. Quanto mais eu me aproximo, eu vou me tornando mais livre. Um passo a mais. E quando eu acredito que eu sou quem ele diz que eu sou, quem a verdade sobre mim diz que eu sou, e não aquilo que você acha que eu sou, não aquilo que a minha família acha que eu sou, não aquilo que meus vizinhos acham que eu sou. Quanto mais eu acredito que eu sou quem Jesus diz que eu sou, aí então todas as mentiras perdem força. Quanto mais próximo de Jesus, menos necessidade de mentira eu tenho. Quanto mais próximo meu eu de verdade está de Jesus, menos necessidade de mentir eu tenho. Percebe? Faz sentido para você que eu estou tentando te explicar? Eu me aproximo da verdade de Jesus, não pelo que eu faço, mas pelo que eu creio. E as minhas ações seguem minhas crenças. Você percebe isso? Não são as minhas ações que determinam a minha crença, mas é o contrário, porque eu creio, porque eu recebo, porque eu entendo. Então, obviamente, as minhas ações serão diferentes, porque a minha identidade está segura, eu sei quem eu sei que eu sou um filho amado de Deus, em quem Deus se agrada, e eu vivo no reino, sendo cuidado por Ele, sofrendo as influências do reino de Deus, e influenciando como membro desse reino. Quando eu sei quem eu sou, todas as mentiras perdem força sobre mim, porque a minha identidade não está naquilo que eu tenho, a minha identidade não está naquilo que eu conquisto, a minha identidade não está no cargo que eu ocupo, a minha identidade não está no contra-cheque que eu recebo, no que é depositado na minha conta, enquanto dinheiro eu tenho ou com o carro que eu ando. A minha identidade está guardada no lugar protegido que está em Jesus. Queridos, entender isso é essencial para a nossa vida cristã. Então, quando nós ficamos tão próximos da verdade, que é Jesus, quanto mais a gente vai ficando tão próximo que a mentira perde a sua função, a gente não tem mais por que mentir. Eu estou perto da verdade. E perto da verdade é um lugar onde as mentiras perdem a sua função. Perdem a sua função. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque me assustou muito numa conversa recentemente que eu tive com uma pessoa, que eu fui falar para ela sobre o Evangelho, e ela entendeu que o Evangelho que eu estava me referindo era os 4 livros do Segundo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu fui falar para ela que a gente tem que pregar, que a gente tem que falar, quando a gente tem que falar do Evangelho, da boa notícia. Ela entendeu que eu estava referindo ao Novo Testamento. E a pessoa caminha comigo há muito tempo. Isso me assusta. Porque eu vejo que algumas pessoas não entenderam. Isso que eu acabei de te explicar é o Evangelho. Isso que eu acabei de explicar é a boa notícia de que eu sou salvo, que eu sou acolhido por Jesus, não pelos meus méritos, mas pela graça, pelo favor dele. E que tudo que conduz a minha vida não é pelo meu esforço, mas uma resposta de amor que eu tenho pelo que ele fez por mim conduzem as minhas ações. As minhas ações seguem as minhas crenças. E eu decido viver a minha vida em resposta ao amor que ele tem por mim. Por quê? Porque ele me salvou. De quê? De mim mesmo. Porque eu estava desconectado junto com toda a humanidade lá em Adão. Por isso que eu conto essa historinha em quase toda a pregação. Isso é a boa notícia de que Deus veio à Terra fazer por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Sem isso, sem esse entendimento, qualquer mensagem que eu pregue aqui é sem sentido, é vã. Fecha parênteses. Vamos voltar a falar da mentira? Mentiras geram medo. Medo de ser pego, medo de ser descoberto, medo de ser apanhado. Mentiras não ajudam. Mentiras, na verdade, aprisionam. E João, capítulo 8, versículo 32, fala assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Jesus.
À medida que eu conheço mais a fundo esse Jesus, ele me liberta da necessidade das minhas mentiras. Se você vive seus dias pautados em mentirinhas, ou o pessoal chama erroneamente de mentiras brancas, ou fica aprisionado e com medo de ser descoberto por mentiras que formaram a sua imagem durante anos. Se você é daqueles que busca ser uma pessoa diferente na frente dos outros, mas no fundo você é uma pessoa completamente diferente, o meu desafio para você hoje é: comece a acreditar na verdade. Na verdade de Jesus sobre você. No que Deus pensa de você. Comece a acreditar na verdade. Acredite no que Ele diz que você é. E essa verdade vai te libertar. Então, por que eu minto? Por que você mente? Por que nós mentimos? Porque, no fundo, nós não acreditamos na verdade. Porque eu acho que a mentira é melhor que o amor, que a segurança e que a graça de Deus. Esse caminho não é simples, não é fácil. Nós precisamos acordar todas as manhãs ajustando a nossa mente, porque a nossa mente foi induzida a achar que a mentira é uma boa companheira nas horas difíceis. Igual aquela música do Roberto Carlos, né? Que a mentira é uma boa companheira, nós acreditamos nisso, que no momento de dificuldade, que você precisa de um escape, de uma salvação, a mentira vai ser sua salvadora. Quando na verdade, o seu verdadeiro Salvador, aquele que te liberta, deu a sua vida numa cruz por você. Então a gente acostumou a caminhar a vida inteira com essas mentirinhas. E alguns passaram a viver mentiras intensas. Nós temos que acordar toda manhã e pedir para que Ele nos lembre e nos ajude a viver perto da verdade, perto dEle. E ao longo do tempo você vai se libertar disso. Talvez você está aqui hoje e descobriu que você está vivendo uma grande mentira, descobriu um rombo no meio do seu coração, e talvez hoje seja o dia em que você decida se libertar da mentira, render o teu coração a Cristo, se dobrar a Cristo e dizer: Senhor Jesus, reina na minha vida, eu quero abrir mão da mentira e quero abraçar a tua verdade, e a partir de hoje eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Talvez seja hoje o seu dia de fazer essa oração, de entregar a tua vida e pedir: reina na minha vida, Jesus. Talvez você, já esteja caminhando com Jesus faz um tempo e hoje descobriu também um vazio no teu coração e você identificou que você tem ainda mentiras de estimação, que você tem pautado sua vida sobre essa verdade, sobre essa mentira. Você tem pautado sua vida sobre essa mentira. E talvez seja o dia de você pedir: Jesus, me liberta disso, eu não quero mais. Talvez esse seja o dia de um novo começo. E dizer: luz do mundo, assim como você veio iluminar a terra, vem iluminar dentro do meu coração, tira a escuridão, as trevas da mentira e me liberta. Talvez você descobriu coisas durante essa mensagem que você nem imaginava que tinha aí. E talvez seja o dia de você pedir que a verdade entre no teu coração e que você seja aquilo que Deus realmente imagina e pensa de você, que você é filho amado em quem Ele realmente se agrada, independente do que você faça. Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais, nada do que você faça vai fazer Deus te amar menos. Deus te ama e ponto. Talvez seja o dia de você reafirmar o compromisso de devolver a sua vida, de sua vida ser uma resposta de amor para Jesus. Então eu quero, enquanto a gente toca uma canção, eu quero que você ore. Eu quero que você faça uma reflexão e depois a gente volta para orarmos juntos. Mas nesse tempo, ore, interaja com o Espírito Santo, responda a Ele tudo o que Ele provocou você durante essa mensagem e depois a gente vai orar junto. Pai querido, Deus de amor, obrigado por ouvir nossas orações. Obrigado por acompanhar cada um que está aqui conectado. E que em nome de Cristo, nossas orações sejam atendidas por Ti e que haja mudança em nossas vidas. Que haja consciência de que quando escolhemos a mentira, nós estamos dizendo não à verdade.
Ajuda a gente nesse processo, não é fácil. Com a tua graça e com a tua misericórdia nós vamos conseguir. Peço que o Senhor abençoe cada um conectado, cada um nos seus dilemas, nas suas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém.